Olá! Hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas que não podem faltar dentro da educação inclusiva. Primeiro, um ambiente bilíngue. Segundo, recursos acessíveis, recursos didáticos, materiais acessíveis. E o terceiro é empatia. Aí você pode pensar, Priscila, mas como assim? O que não pode faltar na educação inclusiva e você fala ambiente bilíngue? Inclusão e bilinguismo não são diferentes? Sim, são. Estou usando o termo bilíngue em outro sentido que você já vai entender. Mas quero aproveitar e revisar aqui com você o que significa escola inclusiva e escola bilíngue. A escola inclusiva é aquela escola que tem a maioria de ouvintes, recebe alunos surdos. Lá nessa escola, a língua de instrução e comunicação é a língua portuguesa. E justamente por isso ela também recebe a presença do intérprete. Por quê? Para auxiliar nessa comunicação com o aluno surdo. Se for pensar no Brasil, a maioria das escolas que tem surdo atualmente são escolas inclusivas. Agora, a escola bilíngue, ela é diferente. A prioridade dessa escola são os alunos surdos, ou pode até receber um aluno ouvinte, mas que saiba Libras, porque a língua de instrução e comunicação é a Libras. Então, o professor, por exemplo, de física, nessa escola, ele dá aula normalmente e o intérprete traduz, na escola inclusiva. Na escola bilíngue, ele vai dar aula direto em Libras. Para o surdo, o melhor, o ideal, o adequado é a escola bilíngue. Imagine você, se você ganhar uma bolsa para poder estudar em uma outra parte do mundo. Se você for estudar, por exemplo, lá nos Emirados Árabes e você não sabe a língua árabe, você vai precisar de um intérprete para poder explicar para você, passar para a língua portuguesa tudo que é falado. Aí imagine a seguinte situação: o professor fala alguma coisa, todo mundo ri, aí depois de um tempinho que você ri. Porque sempre tem um delay. Por mais rápido que um intérprete seja, tanto de línguas orais quanto de língua de sinais, sempre tem um delay. E aí você perde um pouquinho. Ou então, o professor faz uma pergunta e o primeiro que responder vai ganhar um ponto, ou ganha um bônus, ganha alguma coisa. E aí, sempre é o outro aluno, porque até que passa a informação para você, alguém já respondeu. Então, você acaba percebendo que sempre tem algumas perdas nesse modelo de quando você é um estrangeiro dentro de um ambiente, você tem que ser auxiliado ali por um intérprete. Aí você precisa escrever, fazer um exercício, e você, por exemplo, você sabe o que significa globo terrestre. Só que você precisa escrever na língua árabe. E você precisa falar assim, como é que fala mesmo globo terrestre em árabe? Aí a pessoa vai te falar a língua lá que eu não sei falar. Aí você, tá. Aí você, mas soletra aí pra mim. Aí a pessoa vai soletrar. Aí você, tá. O globo terrestre tem, você lembra como é que fala tem não sei o que, não sei o que. As camadas. Como que fala camada em árabe? Aí tudo você vai ter que ir perguntando para esse intérprete te falar a palavra e você escrever. Só que às vezes você também não sabe como que escreve. Aí você pergunta letra por letra. Então, você acaba tendo muitas perdas para conseguir acompanhar junto com os outros alunos. Não seria melhor se você tivesse a oportunidade de ter a mesma qualidade de ensino, de conteúdo, um certificado considerável da mesma forma, porém na sua língua? A oportunidade de estudar na sua língua é muito melhor. E é isso que acontece também com surdos. E esse eu acho que é o melhor exemplo para que você entenda a diferença entre essas duas escolas. Só que, se a escola bilíngue e a classe bilíngue ainda é minoria, e existe uma luta para aumentar realmente essa quantidade.
Nós não podemos parar, nós não podemos deixar de ensinar os alunos surdos que estão na escola inclusiva esperando que a classe bilíngue fique pronta. Então, você, professor, tem que fazer alguma coisa. Então, por isso que eu estou te passando esses 3 passos, 3 coisas que não podem faltar. Quando eu falo ambiente bilíngue, é porque pense tanto na educação infantil quanto nos outros anos de escolaridade, você precisa fornecer informações para esse aluno nas 2 línguas. Porque você tem naquela escola alunos que falam língua portuguesa e tem alunos que falam Libras. Então, você precisa fornecer o conteúdo ou essa informação nas 2 línguas. Então, por exemplo, se você tem jogos, coloque, por exemplo, a imagem e o sinal. Se você for trabalhar a língua, deu uma escurecida, né? Se você for trabalhar a língua portuguesa também junto com a imagem, coloque imagem, sinal, língua portuguesa e a datilologia, né? Aquele alfabeto manual, lá na alfabetização. Se você está trabalhando jogos já com uma seriedade, um ano de escolaridade maior, então você pode sim deixar só a imagem e o sinal e a língua portuguesa. Por quê? Para o surdo, o alfabeto manual, quando ele já passou daquele período inicial de aprendizado, de escolarização, de alfabetização, ele já sabe o alfabeto manual, não vai acrescentar muita coisa. O que ele está focando em aprender é língua portuguesa, os sinais e os sinais referentes àquela imagem. Então, aquela imagem que está ali naquele jogo, ele precisa saber qual que é o sinal que eu faço essa imagem em Libras, qual que é a palavra em língua portuguesa. Então, os jogos precisam ser bilíngues. O cartaz, o mural da escola, se você tiver oportunidade, coloque também ali sinais, coloque imagens, deixe esses cartazes e murais mais acessíveis. Outra coisa também que você pode fazer é nas portas, nos ambientes, colocar ali como que faz o sinal. Então, por exemplo, tem a secretaria. Como que faz o sinal de secretaria? Então, coloca ali uma imagem. Até você pode fazer junto com o AEE, fazer esse trabalho de fazer essas imagens, ou procurar na internet imagens prontas, ou até com surdos da escola, ou com um surdo que trabalha no AEE, fazer essas fotos, essas imagens, registrando como que é o sinal de cada um desses locais da escola. Então, isso vai tornar esse ambiente bilíngue, porque o ambiente da escola, ele está transmitindo informação nas 2 línguas, português e Libras. O segundo ponto é trabalhar com materiais acessíveis. Então, ter recursos didáticos para que os professores possam dar suas aulas. Então, recursos podem ser jogos, materiais para dinâmicas, projetor. Você também pode colocar dicionários, livros ilustrados que vão auxiliar esse aluno a entender melhor o conteúdo, filmes. Então, ter uma parte da biblioteca, tanto para o professor quanto para o aluno, com materiais acessíveis, tanto materiais que sejam em Libras, quanto materiais que são ricos visualmente, vão auxiliar esse entendimento. E por último, a empatia. Por que eu coloquei aqui o terceiro ponto como empatia? Porque não basta ter tudo isso e você não se preocupar com essa interação desse surdo. Então, eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecendo. Se na sua escola você tem um pai que é surdo, ou então se aluno é surdo e vai fazer uma reunião de pais, você precisa contatar um intérprete, contatar, né, de conversar, ou até mesmo contratar um intérprete para poder fazer essa acessibilidade dessa reunião. Porque não adianta só isso, só ter ali o intérprete e você não avisar para ele antes e chamar ele para poder participar. Então, esses 3 pontos são importantes. Se coloque no lugar do surdo para que essa inclusão consiga acontecer de forma satisfatória, ok?